Um debate que sempre acontece dentro da teologia, entre um grupo de igrejas, é aquele debate sobre calvinismo e arminianismo, né? Então, o calvinismo vai defender ali, basicamente, uma soberania de Deus, ali, em alguns casos, um pouco excessiva, né? Excessiva no sentido assim, que o calvinismo acredita que Deus, ele escolhe, ele elege, né, a pessoa para ser salva e elege aquele para ser condenado. E aí o arminianismo vai defender o lado oposto, assim, Deus não é tão soberano assim. O ser humano, ele tem a capacidade de escolher ou não a Deus. Então, Deus, ele oferece a salvação, e aí o ser humano, ele pode recebê-la ou não, ele pode perdê-la, ele pode consegui-la de novo e tal. Que lado que eu defendo? Nenhum dos dois. E os dois ao mesmo tempo. Eu acho que, assim, as pessoas, quando elas entram nesse debate, o maior problema é a dificuldade dessas pessoas entenderem os atributos de Deus. Sabe, o que faz com que as pessoas elas tenham crenças divergentes ou entrem em debates como esse de Calvino e Armínio é muitas vezes uma falta de entendimento nos atributos de Deus. Então, eu não consigo ver Deus fazendo a história do modo calvinista. Ele simplesmente escolhendo as pessoas e fazendo elas e dizendo, eu estou fazendo esse aqui para ser um salvo. E estou fazendo esse aqui para ser um condenado. Como se Deus ele tivesse criando alguém aqui agora, mas ele está decidindo o futuro que ele ainda não está vendo. Eu não consigo ver dessa forma. E aí outros, né, os arminianos dizendo assim, não, Deus ele oferece e ele até sabe, aí entre essas questões, né? Não, Deus até sabe aqueles que serão salvos, mas pela sua onisciência, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe aqueles que serão salvos, mas ele não escolhe os que serão salvos. E aí entra essa questão, essa visão de como que Deus ele enxerga a história. Então aí tem essa ideia do túnel do tempo, né? Então Deus ele vê no túnel do tempo, lá na frente, quem serão salvos e quem serão os condenados. E eu não consigo ver Deus olhando a história, estando fora da história. Eu não consigo imaginar uma história onde Deus não esteja nela o tempo todo trabalhando. Eu acho que o que falta muito para as pessoas, falta imaginação. De entender assim o que a Bíblia fala a respeito de Deus. E lógico, para mim também falta muitas vezes. Então, quero que você entenda uma coisa. No outro vídeo eu falei sobre a questão da teologia, que a gente faz teologia toda vez que a gente fala de Deus. Não estou falando aqui agora, estamos fazendo teologia. Então, estamos pensando a respeito daquilo que nós já lemos sobre Deus, aquilo que a gente já ouviu, que a gente já debateu, estamos organizando as informações e estamos chegando a uma conclusão, certo? Então, a conclusão que eu tenho de quem é Deus, de como Deus age, precisa passar, né, vai ter uma conclusão, mas de acordo com o que eu já li, o que eu já ouvi, o que eu já debati, né, as ideias que eu tive, eu vou juntar tudo isso e formar alguma coisa. Às vezes falta ideias para a gente conseguir compreender. Eu já vi uma vez um pastor falar que a Bíblia era insuficiente para a gente entender sobre Deus. Eu discordo dessa fala no sentido amplo dela, assim, insuficiente. Eu acho que se a gente tivesse apenas a Bíblia, a gente conseguiria entender muito de Deus. E tendo a Bíblia e mais um monte de coisa, a gente pode entender muito ou pode entender nada. Depende. Por quê? Porque, como eu falei no outro vídeo, a gente precisa buscar a verdade. Então, a busca pela verdade. Muitas vezes falta isso. E aí, às vezes falta uma imaginação, porque a gente não tem respostas para muitas coisas. Lembre, tudo que vai ser a minha resposta sobre um assunto tem que passar por aquilo que eu ouvi, que eu escutei, que eu li, que eu debati, e vai formar alguma coisa. Então, eu recomendo muito que as pessoas... Eu gasto muito tempo estudando, eu leio bastante, eu estudo bastante, e eu gasto pouquíssimo tempo vendo filmes, séries, essas coisas. Eu gastava menos ainda, eu passei a gastar um pouco mais, justamente por conta de algumas recomendações médicas, e quando eu descobri um pouco disso, essa questão da cultura inútil, dessa besteirol, sabe? Essas coisas que são apenas imaginativas. Às vezes você vai ver uma coisa que é muito fútil, né? É um conto de fadas, uma história de ficção científica, uma coisa que não é real, né? É história de herói, Vingadores e tal. São coisas que não são de verdade. Aí alguém fala assim, puxa, isso não está te enriquecendo. E na verdade está sim. Está sim porque quando você se alimenta desse tipo de coisa, né? Isso tem que ser de vez em quando. É como se fosse um chocolate depois do almoço. Então você almoça, vai comer arroz, feijão, carne. E aí você pode comer um chocolate depois, não tem problema, vai te fazer bem até comer um pouco de açúcar.
Não pode ser a sua alimentação diária no lugar do almoço, mas vai te fazer bem se você fizer de vez em quando. Esse conteúdo, ele pode servir muito como fonte de pensamento, como imaginação. Então, eu consigo ver Deus, eu consigo imaginar como Deus enxerga a história por conta de um personagem de um filme, um personagem de uma história de herói chamado Dr. Manhattan. Então, se você for ver o filme, tem o primeiro filme que é o Watchmen e aí tem a série o Watchmen. Eu recomendo que você veja os dois. Tem muito conteúdo de violência, tem um pouco de conteúdo sensual, então não veja com crianças, veja você adulto, mas vale muito a pena. Ah, mas você quer que eu veja uma coisa que tem conteúdo de violência sensual? Você vê isso o tempo todo, você liga o jornal para ver violência, né? Você abre a internet e vê sensualidade. Então, pelo menos usa isso como uma ferramenta. Você não vai procurar, eu não estou querendo que você procure o conteúdo de violência e cenas obscenas. Eu quero que você procure algo específico. Eu quero que você preste atenção nesse personagem. O nome dele é Dr. Manhattan. Dr. Manhattan é um super-herói e ele é um cientista que sofreu um acidente e aí agora ele tem superpoderes. E aí, dentre os poderes dele, ele tem o poder de ver o próprio futuro. E isso é muito interessante. No filme, acontece dele estar sendo entrevistado e aí alguém fala assim para ele sobre ele saber do futuro e do passado e tal. E aí ele fala assim, eu só consigo ver o meu futuro, eu não sou Deus. Eu achei isso fantástico, essa ideia, né? Quer dizer, ele consegue ver o futuro dele. Ele diz que ele não é Deus porque ele só vê o dele, mas Deus vê o futuro de todo mundo. Isso é muito legal, mas aí quando você vai assistir a série, cara, a série é fantástica. Tem uma cena que eu acho fantástica, que ele está tendo diálogo com uma mulher, e essa mulher, ela quer saber do avô dela, que o Dr. Manhattan conheceu. E aí ela fala assim pra ele, quando eles descobrem que ele teve contato com o avô dela, e ela fala assim, onde você está agora? E ele diz, eu estou neste momento, e aí descreve o que está acontecendo entre ele e o avô dele, porque ele está vivendo o momento. Tem um outro pedaço onde ela pergunta assim, sobre o sofrimento que ele teve, e aí ele fala, eu estou tendo tal sofrimento, e vai descrever o que aconteceu com ele. Então ele está o tempo todo, em todo o tempo dele, lógico, né? No período dele, da vida dele. Ele está no passado, no presente e no futuro simultaneamente. Ele fala assim, eu estou nesse momento há 5 anos fazendo tal coisa. Eu estou nesse momento há 5 anos atrás fazendo tal coisa. Ele está o tempo todo, em todos os períodos. Então, essa ideia faz com que a gente tenha uma visão diferenciada de Deus. Você consegue imaginar? Deus, ele está neste momento, aqui, agora. Neste momento, aqui, agora. Ele está me contemplando neste momento agora. E está também contemplando Davi. E está também contemplando Adão. E está também contemplando o Senhor Jesus na cruz. E está também contemplando a consumação dos séculos. Deus, ele está o tempo todo, em todo o tempo. Então, quando a gente fala sobre onisciência, quando a gente fala sobre onipresença, e aí as pessoas separam, né? Onipresença é estar em todos os lugares. Onisciência é saber todas as coisas. Mas essa questão do tempo, pouca gente consegue compreender. Deus não está preso ao tempo. O tempo é uma criação dele. Ele não está preso na sua criação. Ele não vive o tempo que nós vivemos. Então, eu estou limitado ao presente. Eu vivi o passado e viverei o futuro. Deus, ele vive os três simultaneamente. Ele está não só em todos os lugares, ele está também em todo o tempo. Então, não tem como, depois que você entende isso, você discordar de Calvino e de Armínio ou concordar com Calvino e com Armínio. Você precisa juntar as duas coisas. Eu acredito que Deus me fez para que eu seja salvo. Deus me fez como sua criatura e Deus me deu a opção de escolhê-lo. É minha responsabilidade escolhê-lo ou não. E quando acontecer da minha morte e a minha condenação ou salvação, terá sido por vontade de Deus e terá sido por minha vontade. Porque Deus estava o tempo todo desde o meu nascimento até a minha morte. Ele viu toda a minha condução, interferiu ou não aonde ele quis interferir e todo o tempo também foi as minhas escolhas sendo feitas. Porque Deus não me mandou ir à igreja, levantar a mão e recebê-lo. Eu quis ir, eu tenho consciência de que eu quis ir. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que ele estava todo o tempo e ele participou em toda a minha história. Quando chegar naquele dia, eu vou encontrá-lo e
Eu preciso ter essa certeza. Talvez você não tenha essa certeza quando chegar no dia, mas ele vai saber disso, e aí, quando a gente estiver de frente dele, a gente vai ter um entendimento melhor de como as coisas são. Então, nós vamos conseguir entender que sim, que Deus nos escolheu para a salvação ou condenação. E sim, nós escolhemos recebê-lo ou não recebê-lo. Deus está em todo o tempo todo. E ele participa de toda a história. Não existe um Deus fora da minha história ou fora da sua história.